Tem estudante que me pergunta por que não consegue desenvolver a introdução, está travado, não segue adiante na escrita do projeto. E aí eu te digo, certamente você acredita que a mesma ordem em que aparecem na estrutura do projeto é a mesma ordem de construção. E eu já te digo, não é. Construir cada tópico, cada elemento do projeto é uma ordem diferente da ordem que ela aparece, ou seja, quando você entrega, é uma ordem, mas na hora de construir, precisa ser construída cada etapa em diferentes momentos. E por quê? Na introdução, você precisa informar ao leitor todos os elementos que compõem aquele texto. E isso nem é só para o projeto. Para a dissertação é assim, para a tese é assim. Você informa ao leitor o que ele vai encontrar no seu texto. E isso é de uma maneira introdutória. Na introdução não se desenvolve nada, não aprofunda conceito. Apenas informa ao leitor, na etapa tal, ou na seção tal, no tópico tal, será abordado isso, isso e isso. Então você contextualiza, apresenta muitas vezes, no caso do projeto, apresenta o objetivo do estudo, a questão problema, a face metodológica de uma forma geral. Esse é para o projeto. No caso de dissertação, além de apresentar esses elementos essenciais da pesquisa, apresenta o que o leitor vai encontrar em cada capítulo. Então, se você não concluiu a parte dos capítulos, como que você vai conseguir trazer a abordagem, ou apresentar a abordagem dos capítulos que são sequentes? É exatamente por isso que você trava. Então, não perca tempo com elementos que você precisa construir ao final, como, por exemplo, o resumo. Não se constrói o resumo no início da escrita do texto. O resumo ele precisa conter, por exemplo, o objetivo da pesquisa, apresenta o tema, apresenta a questão norteadora, a face metodológica, resultados, a conclusão. Então, não é possível estruturar o resumo logo de primeira. Ah, mas há uma incoerência, porque é o primeiro texto que aparece. Sim, mas não é o primeiro que você vai construir. Então, o ponto de partida para a construção dos elementos do texto precisa ser a sua questão norteadora. Então, a partir da pergunta, você estabelece as referências que precisam ser lidas, os tipos de leitura, o objetivo de cada leitura, de que forma as leituras vão te auxiliar a responder essa pergunta ao longo do texto. E aí que mora o grande, vamos dizer assim, a grande estratégia na hora de escrever, que é a linearização da construção, a sequência lógica do que precisa ser construído. Sem essa sequência lógica de construção, você vai continuar travado. Então, do ponto de partida que é a sua questão problema, você já escolhe o que vai ler e o tipo de leitura que vai realizar. Se vai ser com foco no conceito, se vai ser com foco na abordagem discursiva e metodológica do autor, quais dados você vai precisar conhecer para discutir, o que você precisa coletar, se for o caso. Então, são estratégias e decisões metodológicas que norteiam o que você vai escrever. A partir de então, você precisa ter o foco no conceito. Quais conceitos você vai trazer para o seu texto? A partir de quais estudos, quais dados? Então, você começa a escrever cada tópico, cada capítulo. E essa sequência lógica, ela precisa ter como base o seu título. Por exemplo, se a primeira palavra do seu título imagine que o título seja Educação Inclusiva, : um estudo descritivo da prática docente na Escola Municipal X. Se você tem isso como título, em tese você precisa trazer inicialmente um contexto, que seja um contexto trazendo conceitos do que seja educação inclusiva no seu estudo. Ou, por exemplo,
questões cronológicas, ou seja, o contexto histórico da educação inclusiva. Então, você precisa partir daí. Na sequência, ir para a análise. O que é prática docente? De que forma essa análise será construída? Você precisa contextualizar o leitor e de forma fundamentada, trazendo estudos sobre cada elemento desse que contém no título. Então, na ordem que aparece no título, é o que eu oriento você a apresentar a abordagem nessa mesma ordem no seu texto, para conduzir o leitor com linearidade de raciocínio. E entre as partes precisa haver uma conexão. Ou seja, ao final de cada tópico, de cada capítulo, informar para o leitor por que é pertinente para passar para o próximo tópico e em que eles se vinculam, ou seja, o tema que está sendo discutido nesse tópico, o que tem a ver com o próximo tópico. Então, é necessário fazer esse fechamento de parágrafo. Por exemplo, tendo em vista que o presente tópico buscou apresentar concepções de educação inclusiva, vírgula, o tópico sequente se ocupará de trazer a contextualização histórica da educação inclusiva em tais e tais aspectos. Pois, e aí você justifica o que é importante trazer o próximo tópico. Então, se você quer saber mais de como construir o texto de forma assertiva, estratégica, para evitar aquele vai e volta de orientador, toda quarta-feira eu estou no YouTube, às 20 horas, com aulas ao vivo, trazendo tudo sobre escrita acadêmica. Eu aguardo você. Ative o sininho, porque cada conteúdo que eu compartilho, você recebe a notificação.